Aqui para gravar. Beleza, tá gravando já. Compartilhar com vocês aqui a tela. Eu fiz algumas mudanças aqui nos slides, mesmo naquilo que a gente já viu, tá? Dei uma boa trabalhada nos slides aí nos últimos dias. Mas isso aqui não importa por enquanto, vamos aqui ver a nossa implementação, né? A nossa implementação aqui do que a gente estava fazendo, né? Dev PW2. Okay. Beleza. A gente tinha criado aqui, né, um roteador, certo? Um roteador que define as rotas para esse resource, né, o resource de usuário, certo? A gente configurou aqui esse roteador dentro da nossa app, né, dessa forma aqui, né, da forma como a gente fez toda requisição, né, toda requisição que começar com /users vai ser direcionada para cá, né? Aí, no caso, quando a requisição é /users apenas, vai ser processado pela função index, que está dentro de user controller, né? No caso, quando é get também, né? Quando a requisição é push e ela for /users, a gente vai colocar, né? O tratamento dela vai ser feito pela função create, né? E quando ela for get /id, dado alguma string, né? Se é alguma string qualquer, vai ser tratado aqui por essa função read, tá? Aí está aqui, né, o nosso controlador. A gente já implementou essas três funções aqui, né? Aí vamos implementar aqui as demais. Eu coloquei aqui o Insomnia, né? Aliás, eu tenho que botar o servidor para funcionar, né? Por enquanto vai dar erro aqui. Deixa eu carregar aqui o servidor. Vamos ver o que a gente faz aqui, né? Aqui o diretório. A gente tem que dar lá o Docker, né? Docker run, né? Tá até aqui já. Exatamente esse cara aqui. Aqui no histórico. Esse aqui, ele define a porta, né? Esse aqui define o volume, né? Então, eu estou montando, né, esse diretório aqui, que é o diretório onde estão esses arquivos aqui, certo? O diretório principal da aplicação, eu estou montando diretamente assim, tá? Pessoal, eu confesso assim para vocês que da forma como eu fiz, eu não sei assim se é exatamente a melhor. Assim, vocês lembram que eu coloquei aqui o Dockerfile assim, né? E aqui, por exemplo, eu não copio nada, não copio o package.json, não copio os arquivos aqui desse diretório. Eu não costumo ver assim, né, utilizando Dockerfile, né? Geralmente a gente copia, mas assim funciona muito bem para mim. Assim tem funcionado muito bem para mim, tá? Mas o fato é importante se saber que existe essa outra alternativa de você copiar por aqui. Mas para mim, assim, não faz muito sentido eu copiar por aqui, uma vez que eu já monto, né, todo o diretório utilizando o comando docker run, né? Então, para que eu vou copiar? Aí, por isso, eu não copio, né? O uso dessa forma funciona bem, tá? Mas fica assim essa interrogação se né, copiando, por exemplo, os arquivos aqui seria melhor. Eu, particularmente, não vejo diferença, tá? Eu sei que eu vejo direto assim, né? O pessoal copiando pacote de JSON e tudo mais, né? Então, vou deixar rodando aqui. Professor? Oi, pode falar. Só para lembrar, o que seria o PW ali no final também desse comando? Não estou lembrando agora. É a nossa imagem, né? Aqui, olha. Ah, sim. Deixa eu Docker Images aqui, ele vai mostrar as imagens, né? As imagens estão aqui carregadas aqui. Nossa, tem um monte de imagem aqui, né? E a PW é a imagem que a gente criou com esse cara aqui, olha só, esse Dockerfile aqui, né? A gente utilizou o comando docker build para construir uma imagem a partir desse cara aqui, né? A gente chamou a imagem de PW, né? Tá? Aí esse comandinho aqui, ele a priori vai rodar aqui, mas está dando um errinho aqui, dizendo que eu acho que eu não instalei nada aqui, né? Eu tinha zerado esse diretório aqui, para no slide botar o conteúdo desse tree aqui e, né, assim, mostrar o negócio para vocês, né? Mas eu vou dar aqui no npm install, aí vai instalar tudo que é necessário aqui para a aplicação. Aí instalou. Agora sim vamos rodar aqui. Então está rodando.
E aí, agora sim, vamos testar ali a nossa API. Então, assim, vamos criar coisa nova aqui, né? A gente está utilizando esse plugin aqui do Insomnia Faker para gerar dados aleatórios aqui para nome, para e-mail e tudo mais, certo? Então, tá aí, pessoal. Agora está criando, vou criar aqui alguns usuários. E aqui a gente pode listar, né, a galera. Tá aí, ó. Tudo listado aqui. E da forma como a gente fez, né, toda alteração que eu faço aqui, né, por exemplo, eu vou pegar esse cara aqui e vou salvar, né? E como estou usando o NodeMon, né, o NodeMon ele vai reexecutar o código, e aí, como ele reexecuta o código, né, ele faz essa nova atribuição, essa atribuição aqui, né? O users recebe vazio, né? E aí, no caso, assim, né, a listagem fica vazia, e por isso que na aula de hoje a gente vai começar a ver persistência de dados, como é que a gente salva esses dados aí no banco de dados para a gente, né, não ficar perdendo, né, isso toda hora, certo? Bom, mas vamos ver aqui a nossa implementação aqui do update. Assim, o update aqui, ele vai receber aqui, né, a gente vai colocar aqui o dado post, certo? E aqui a gente vai botar o update. Então, assim, quando tiver um post, né, com ID, né, com ID, né, com ID vê que vai diferenciar desse cara aqui, né, que esse cara aqui é create. Então, nesse caso aqui, quando tiver esse ID, eu vou direcionar aqui para a função update, que vai ser, né, tratada por essa função, ver que eu já estou exportando ela aqui, né, então está tudo certo, vamos começar a implementar ela aqui. Essa função aqui, ela vai receber como parâmetro um ID, né, então recparams, certo? E a ideia que é, pessoal, aqui, deixa eu pensar aqui. O update, a gente vai precisar, né, encontrar qual é a entrada desse vetor aqui, que contém o usuário cujo ID está sendo passado aqui, né? E aí depois a gente vai precisar, né, atualizar esse cara, né? Implementei isso aqui na semana passada, vamos ver se aqui na cabeça eu lembro direitinho. Mas assim, a gente faz isso aqui, ó. Eu vou recuperar aqui user ID, vou recuperar assim o ID, né, desse array que contém, né, o usuário com esse ID, certo? Esse user ID aqui, na verdade, é errado. Na verdade, eu estou querendo, na verdade, o ID desse vetor, né? Mas vou deixar assim o user ID por enquanto. Vou botar aqui users. Eu acho que é find index. Ele vai recuperar para mim qual é o índice do vetor, né, do vetor users, cujo elemento possui o ID igual ao ID, né, que está passado como parâmetro. Então, assim, esse cara vai retornar para mim, então, um índice para esse vetor. Vai ser 0, 1, 2, 3, não vai ser aqueles IDs do ID que a gente estava utilizando anteriormente, né? Vai ser o ID do vetor só, tá? E aí, a gente pode fazer assim, olha, os dados que vêm via post, eles são o que a gente chama de body, né, na migração, na API, né? Então, assim, eles vão estar disponíveis dentro do rec.body, certo? Então, uma coisa que a gente pode fazer é assim, olha só. Se rec.body. Como é que são os atributos aqui desse cara mesmo, hein? Eu não sei, eu não estou lembrado não. Deixa eu fazer isso aqui, peraí. Eu acho que era name e e-mail, eu acho. Você lembra se eu botei em inglês ou português? Foi em inglês, professor. O name foi em inglês. Então, beleza. Então, name, né? Então, assim, se esse nome vier, esse name vier, eu vou fazer o seguinte, olha. Users, user ID, ponto name, vai receber esse cara. Eu tenho que checar para cada um. Por quê? Porque, assim, o update, ele pode, às vezes, atualizar só um campo específico, né? Não todo mundo, né? Então, não todos os campos aqui do usuário, certo? Então, eu tenho que fazer isso aqui para cada campo, tá? Fazer a mesma coisa aqui para e-mail. Eu vou checar se dentro do body, né? Dentro do corpo da requisição post, né?
se ele tem aqui o e-mail também informado, né? Aí você vem aqui fazendo isso, eu já estou atualizando o nosso vetor aqui, né? Já estou atualizando o vetor, certo? Já atualizei o vetor, no caso, né? E agora basta a gente dar um res.status. A gente pode retornar o 200 mesmo, né? .json, né? Para indicar, né? Para ter uma resposta. A resposta vai vazia aqui, mas eu posso colocar também alguma mensagem aqui, né? Por exemplo, usuário atualizado. Certo? Esse acento aqui, que eu nem sei se isso está configurado. Certo, pessoal? Então, né, a priori, isso aqui resolve. Vamos ver lá, então. Né? A gente já configurou aqui no update aqui, tá tudo certo? Aí vamos, então, aqui na Insônia, criar uma nova entrada aqui para o update. Né? Vou dar aqui new request, vou dar aqui update. Aí vai ser post aqui. A gente podia usar put e patch também, né? Mas vou botar post aqui mesmo, por enquanto. O put seria mais adequado, né, do que o post, né? Mas tá, pessoal, assim, o put seria mais adequado, né? Eu já vou botar post aqui para eu já configurar nosso roteador lá. O put é utilizado quando? Assim, quando eu quero atualizar um registro, e eu atualizar o registro por completo, né? Eu quero atualizar ele todo, né? Então, assim, os dados que eu vou receber vai ser de todo, né, aquele registro. Isso aí, quando que eu vou utilizar put, por exemplo? Quando eu tenho um formulário, né, de edição daquele usuário, né, por exemplo, no caso, considerando a entidade usuário, né, tem um formulário ali que o usuário vai acessar para atualizar os dados de um usuário, certo? E aí, quando ele faz o submit, ele envia todos os dados do usuário, mesmo aquele que ele não editou, certo? Nesse caso, a gente usa o put, né? O patch é quando eu quero mudar um campo específico, ou 2 campos, não todos os campos do usuário, não todos os campos da entidade, tá? Mas, enfim, essa é uma questão mais semântica mesmo, mas o fato que eu posso utilizar push aqui também, né, para, né, fazer isso, eu vou deixar assim, apesar de não ser, né, o mais semanticamente mais correto, né? Então, vou botar aqui, por exemplo, name, né? Esse cara que vai ter um corpo, vai ter um body, né? Então, vai ser name. A gente pode colocar aqui nome, Marília. Sei lá, Ferreira. Botar um nome aleatório aqui, pessoal. Não conheço nenhuma Marília e nenhuma Ferreira também. Vou botar aqui e-mail. Marília. Tem se Marília se escreve assim, acho que não, é Marília, né? Assim, né? E comp.fan.edu.br, digamos. Certo? Então, assim, vou atualizar, né, esse usuário aqui. E aqui a gente vai utilizar aquele, né? Acho que era base URL, né? Aí barra users, né? Esse cara aqui. E aqui eu vou precisar colocar o ID de alguém, tá? E aí, assim, eu vou aqui, depois eu volto para cá, vou criar aqui alguns usuários. Vou listar aqui os usuários. Então, digamos que eu queira mudar o nome da doutora Giovana aqui. Lembrando que esses nomes aqui foram gerados pelo aquele plugin fake aqui do Insônia, né? Então, aqui vou dar um Ctrl+C nesse cara. O update eu vou colocar para cá. Certo? Eu vou botar esse cara aqui. E aí dar um send. Ó. Usuário, está escrito errado aqui, né? Atualizado, não tem um A, mas a priori está tudo certo. Vamos ver aqui a listagem. Vamos dar um send de novo e aí está aí, olha, a Maria Ferreira atualizada aqui. Certo? Então, assim, nosso sistema está funcionando direitinho, nosso sistema de update aqui. Tá? Dúvidas, pessoal? Até aí? Sim. Só para confirmar, no caso, isso seria update mesmo? Ou seria aquele. Com a aqui. Ou seria aquele patch que tem? Você pode repetir, Vitor? Eu lembro que acho que no Insomnia tem aquele. Acho que é update e tem o patch. Você usaria isso como patch ou como update? Esse que eu estou fazendo aqui é patch. Seria patch o mais adequado, né?
Aham. Porque eu estou atualizando campos específicos, né? O update seria só se fosse mais de um ou todos? Seria todos, tá? O PUT é utilizado para todos, tá? O POST é utilizado mais para criação de dados, né? Tá? Assim, o PUT e patch. Isso mesmo. Valeu. Sim, sim. Mas assim, pessoal, eu confesso que eu fiz meio que errado aqui, tá? Eu tô até meio que dividido se eu corrijo ou não, mas assim, já falei para vocês que aqui o ideal seria ser patch no caso, né? Tá? Na verdade, é tudo uma questão semântica, né? Uma questão assim de apenas convenções, né? O fato é assim, dá para usar, né? Assim, mais de uma opção aqui, né? Mas aí por convenções se utiliza isso que eu falei, né? O patch quando eu for atualizar um campo ou outro, o put quando for atualizar tudo. Tá? Vamos lá ver nosso remove aqui então. O remove eu vou fazer correto, assim, o remove, no caso, né, tem o delete aqui, ó. Então é esse cara que a gente vai utilizar, certo? Aqui, vou botar assim, olha, delete aqui, certo? Vou botar esse cara para cá. Delete também, aqui no caso, a gente vai precisar botar delete aqui. E a gente vai precisar informar um ID aqui, né? Um ID aqui para indicar, né, qual é o usuário que a gente vai apagar do banco, certo? Uma coisa importante, pessoal, voltando aqui para o update aqui, uma coisa que eu não fiz aqui, pensando, é que assim, se o ID aqui estiver errado, né, assim, se o usuário vier aqui e colocar um ID que não existe aqui, por exemplo, botar isso aqui, olha, o ID vai ser inválido, né, assim, vai dar erro aqui na hora, né. Então, se eu tentar submeter agora aqui, olha só, ver que ele não está nem dando erro, porque eu nem, né, ele está chegando no final aqui, né. É porque o find index retorna -1 se ele não achar, então o senhor tá... Não sei. Então ele está recuperando quando é -1 aqui, ele bota o que aqui? É assim, users -1.name, totalizando esse cara aqui. O fato é que não está dando erro aqui, não está dando erro aqui, e por isso isso aqui está rodando, olha só. Mas o fato é assim, não está gerando nenhuma mudança aqui, né? Então vou aproveitar essa informação aqui, retorna -1, vou fazer isso aqui, né? Assim, se né, user ID, né, foi igual, né? Foi igual a -1, a gente retorna aqui, né, um status aqui indicando para o usuário que, dando return, né? Return indicando, por exemplo, que a gente não encontrou, né, o recurso, né? O usuário não encontrado. Então, melhor assim, né? Então, por exemplo, agora, quando eu submeter aqui agora, aqui, ó. Aliás, quando é 204, eu não posso enviar informação nenhuma, né? Isso aqui nem chega lá. Quer dizer, chega lá, mas eu acho que aqui o Insônia ele não vai tratar porque não faz parte de... É isso mesmo, né? Esse cara aqui, não tem conteúdo aqui quando né, esse dado, né? Esse eu não status. sei, eu só me perguntei por que isso não bota 404 mesmo. Pode ser 204, 404. Aí vai retornar. Vai retornar aqui erro? A mensagem? Uhum. Então, beleza. Tá bom, então beleza. Na verdade, pessoal, eu acho que eu falei uma coisa errada aqui. Na verdade, assim, esse 204 aqui não é quando eu não encontro um registro. Esse 204 é quando a minha resposta não tem conteúdo nenhum, não é isso? É sim, é o no content. No content é quando eu não vou enviar nada para o cliente. É isso, né? Eu acho que eu tinha falado errado na semana passada em relação a isso, né? É isso. Então, no content é quando... Não é no content, não é quando, né, o cara não encontra nada no banco, né? E sim quando ele não vai retornar nada para o cliente, ele já retorna 204 indicando isso, né? Não estou enviando nada para você, tá?
Cara, que assim, pessoal, eu já vi também o cara usar 204 nesse sentido que eu falei anteriormente, tá? Como eu falei assim para vocês, é muito uma questão de semântica, é muito uma questão de convenções. O status aqui, né, tem lá cada status, né, tem a sua assim a sua semântica padrão, mas o fato é que, né, você está aberto em algumas ocasiões para reinterpretar aquela mensagem daquele status de uma forma um pouquinho diferente na tua aplicação, tá? Só não é muito bom a gente... Pode falar. Ali na linha 23, lá no seu código mesmo, na verdade, eu acho que isso está acontecendo porque o senhor está atribuindo lá no final, ó, o.id recebe ID, o senhor está atribuindo, não fazendo uma comparação, né? Né? Tem isso também. Eu acho que é por isso que ele estava passando, porque ele atribui ao invés de comparar, né? E aí ele sempre retorna true, né? Isso. E aí deu certo aquela hora, por quê? Porque a gente tinha pedido para mexer no primeiro usuário, né? É isso mesmo. Bem, boa, que bom que você viu, realmente estava errado aqui. Tá, pessoal, então assim, é mais uma questão de semântica, né? Então assim, a gente está aberto a fazer modificações, mas modificações é ruim por quê? Porque assim, você está estudando na web, né? Cada um de nós, a gente estuda isso aqui com os recursos que a gente tem na web e a gente aprende a semântica que é baseada nas convenções que estão por aí. E aí você desenvolve um sistema que não segue as convenções. Se alguém chegar e for te ajudar, né, ele vai achar estranho, né? Ele vai ter dificuldade de se adaptar ao teu sistema porque você não seguiu as convenções, né? Então, assim, é sempre interessante seguir, tá? Mesmo assim, é interessante a gente perceber que são apenas convenções, né? Beleza, pessoal, agora sim eu acho que, né, tá correto, né? Agora, se a gente não encontrar um usuário, a gente vai, então, retornar a 204, no content. Na verdade, sim, na verdade, 404, né? Aí a gente bota aqui a mensagem indicando que o usuário não é encontrado. Certo? E eu vou fazer... Não, assim, para o remove, find index não é o caso, né? Para o remove a gente pode usar o filter, né? Então, olha só, eu vou aqui no remove agora. Vamos implementar o remove agora. A gente já coloquei o delete aqui, salvar esse cara. E agora vamos implementar aqui de novo, né? Const id é igual a rec params. Pessoal, assim, muitos de vocês têm uma experiência com programação web, assim, pelo menos com APIs e tudo mais, tão bom quanto a minha. Quando eu falar alguma besteira aqui, podem me corrigir aí, tá? E quando vocês verem coisa errada aqui no código, podem me corrigir aí, tá? Fiquem à vontade, tá? Eu estou aqui para passar a minha experiência, mas, assim, é apenas a minha experiência, certo? Então, qualquer coisa, assim, que vocês acharem que, né, eu falei uma inverdade, assim, ou então que eu estou fugindo da forma como normalmente utilizado, só falar aí que para mim tá tudo bem, tá? Aí, vamos ver aqui, vamos então remover o usuário aqui do vetor, né? Eu vou ter que fazer isso aqui, né? Users vai receber users.find, aliás, a const, né? Tem que botar let, né? Senão eu vou poder fazer uma nova atribuição para users, né? Então, se eu quiser fazer uma nova atribuição para users, esses caras aqui não pode ser const, então eu já mudei aqui em cima. Aí eu vou dar, find não, filter, né? Eu vou filtrar todo mundo aqui que não for o ID, que não for o ID informado ali como parâmetro, certo? Então, assim, esse cara aqui vai conter todo mundo para o qual isso aqui é verdade. Isso aqui vai ser verdade para todo mundo que não é o ID nem informado como parâmetro, certo? E aí, de novo, vamos lá, res.status 200.json usuário. Fiz uma coisa errada aqui. Status.
Usuário apagado. O que está de errado aí? Ah, tá aí. Acho que é isso, né? Assim, vai receber como parâmetro um ID aqui, né? Aí vamos aqui e vamos configurar esse cara aqui. Base, URL, users. Vamos aqui criar uma galera aqui. Send. Send aqui. Aí vamos mudar aqui, né? Apagar a Carol Lowe. Apagar esse usuário. Ctrl C. Delete. Copiei aqui. E aí agora vamos dar send. Usuário atualizado. Não mudou lá no route. Ficou update lá. Onde? Onde você copiou e colou. Ah, é. Isso mesmo. Remove. O que aconteceu com esse usuário aqui? Ah, não, agora já foi porque eu já mexi no código, né? Então vamos lá, aqui a galera de novo. Send. Listar. Agora vamos apagar a Miss Carolina. Esse usuário aqui. Ctrl C. Apagar aqui. Então send. Aí agora sim, usuário apagado. Miss Carolina, ela tá aqui, mas se agora eu der um send, ela não vai estar mais. Certo? Então tá aí. Beleza, pessoal? Então, assim, mostrei aqui com esse crudezinho, né? Assim, o básico aqui de APIs, né? E aí depois a gente vai reimplementar isso aqui, dessa vez utilizando o banco de dados, certo? Porque o banco de dados muda tudo. Aqui que a gente vai utilizar, dessa vez, os modelos dos dados SQLite para a gente poder fazer, né, as operações, né? Talvez, assim, na próxima aula a gente já implemente aqui com o banco de dados, refaça as operações aqui usando o banco de dados, tá? Aí, assim, eu vou mostrar para vocês aqui, falar aqui rapidamente sobre o Docker Compose. A gente vai utilizar ele aqui agora. A gente vai utilizar ele a partir de agora, né? Por quê? Porque a nossa aplicação, ela tinha apenas um container, que é o container da própria aplicação. A aplicação web lá, né, rodando na porta 3000 lá no container, 3001 aqui no host. Mas, assim, a partir do momento que a gente agrega novos containers, já seria interessante a gente utilizar um recurso Docker, que é o Docker Compose, para ele gerir, assim, né? Assim, ele dá o start dos vários containers com um comandinho muito simples. O fato é o seguinte, né? A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com banco de dados, e eu vou mostrar para vocês, assim, esse Docker Compose, que permite a gente, com um comandinho, ele fazer o run tanto da aplicação web, bem como do banco de dados, certo? É isso que a gente vai fazer. Então, assim, para que eu já falei, né, eu já passei por esses slides aqui, vou lá pelo final, para a gente falar desse cara aqui, ó, Docker Compose, certo? A ideia é basicamente essa que eu falei, né? Assim, a nossa aplicação, ela vai ter 3 partes. Ela vai ter um back-end, ela vai ter um front-end e um banco de dados MySQL, né? Cada um deles rodando num container separado. E aí, se a gente quiser, se a gente não quiser, por exemplo, dar um Docker Run para cada um desses caras aqui, sempre que a gente for rodar a aplicação, a gente pode usar o Docker Compose, onde a gente coloca ali no Docker Compose quais são as diretrizes, as configurações de cada container, aquelas diretrizes que, por exemplo, a gente colocaria no run, definindo as portas, definindo os volumes, por exemplo. E aí, com um único comandinho, ele starta tudo para a gente, usando essas diretrizes que a gente colocar, né, nesse cara, tá? Nesse arquivo aqui, YAML, aliás. A gente cria um arquivo com as definições que a gente usaria no Docker Run, e aí ele já monta todos os containers lá para a gente, né, de forma rápida, tá? O YAM, né, é um formato de arquivos, né,
Estou falando Ian, nem sei se é assim que se fala, tá, pessoal? Não sei pronunciar isso aqui. Vou falar Ian, mas não sei como é que pronuncia, não. O pessoal geralmente fala YAML. YAML? É. YAML? Ah, tá, então beleza, YAML, tá. Então, olha só, esse cara aqui, né, é um arquivo YAML, ele tem, no caso do Docker Compose, ele tem basicamente essa estrutura assim, né? A gente define ali na primeira linha uma versão de sintaxe do Docker Compose que a gente vai utilizar nesse arquivo. O fato é assim, né, Docker Compose, a sintaxe dele vai mudando ao longo do tempo, né, a sintaxe dele vai mudando ao longo do tempo, novos recursos, novos atributos vão sendo adicionados, né, ao Docker Compose. E aí, na hora que eu gero o arquivo, eu preciso dizer para o Docker Compose qual é a versão do Docker Compose, qual é a versão da sintaxe, aliás, que eu estou utilizando naquele arquivo, tá? A 3.8 é uma das últimas, já tem, acho que se não me engano, já tem a 3.9 também. Mas 3.8 é uma das últimas versões aí, e é ela que a gente vai utilizar, né, aqui nos slides, tá? Muda muito pouco de um slide para outro, tá? De uma versão para outra, tá? E aí, quem quiser uma definição completa dessa versão aqui, do Docker Compose, eu coloquei o link aqui, tá? Aqui o link lá na página do Docker mesmo, tá? Com a sintaxe completa, certo? Uma das coisas que a gente define no Docker Compose são os volumes, né? Eu falei um pouquinho de volume já, né, para vocês. A gente a gente monta os volumes com aquela opção "-v" do Docker Run. Né? A ideia básica é eu poder mapear um diretório da minha máquina host para dentro de um diretório do meu container, certo? De forma que os dados que são mudados dentro dessa pasta lá no meu container, eles são persistidos nesse diretório lá do meu da minha máquina host, tá? Então, é para isso que servem os volumes, e os volumes, né, são a parte importante, né, aqui tá errado aqui, né? São a parte importante aqui do Docker Compose, tá? Então, assim, tem 3 formas da gente definir volumes aqui no Docker Compose. Você vê que o YAML, né, o Victor? É basicamente essa estrutura aqui, na sintaxe aqui, né? Eu coloco aqui, né, uma string, um label, 2 pontos, e que coloca algumas diretrizes, algumas informações associadas a esse label aqui. Então, assim, para cada serviço da nossa aplicação, serviço que eu estou falando, por exemplo, MySQL, front-end, back-end, para cada serviço, a gente pode definir um conjunto de volumes para aquele serviço, tá? Então, por exemplo, aqui para o MySQL, a gente pode colocar ali o varlib MySQL, né, que é onde o MySQL salva as tabelas, né, todos os registros, todos os dados do MySQL são salvos aqui nesse local aqui, tá? Só que assim, dessa forma aqui, sabendo que a gente tem essa opção aqui também, olha só. Poxa, eu botei um monte de erro aqui, né? Aqui eu estou mapeando, né, um diretório do meu host, que eu já estou definindo qual é aqui, né, para o varlib MySQL. Então, eu estou dizendo qual é o diretório do meu host que vai ser mapeado para esse varlib MySQL que vai estar dentro do container. Dessa forma, como a gente colocou aqui, eu não coloquei aqui quem é o diretório do host, então o próprio Docker vai criar um diretório, né, onde vai ser salvo as alterações que forem feitas dentro do varlib MySQL. Então, assim, eu não vou ter acesso, eu mesmo como usuário, não vou ter acesso a esse diretório a priori, né? Porque eu não defini o path dele aqui, eu nem sei onde ele está, quando eu defino assim, mas o próprio Docker vai se encarregar de criar esse diretório que vai estar alinhado, vai estar mapeado, né? Do host para o container, e aí ele que vai fazer a gerência, né? Do mapeamento, assim, como é que a gente fala? Da sincronia entre os 2 diretórios, tá? Eu também posso definir com o nome, né? Eu posso definir um volume com o nome. Isso aqui é interessante para a gente referenciar, né, o volume em outras regiões aqui do Docker Compose, tá? Então, beleza, os volumes a gente define dessa forma aqui, tá? Uma coisa que é possível a gente fazer é a gente criar um arquivo de configuração, um arquivo de environment, né, um arquivo de ambiente,
dentro do nosso diretório, né, principal da aplicação, e a gente poder referenciar, né, os dados desse arquivo dentro do Docker Compose. Então, eu criei aqui, né, um arquivo, né, .env, com algumas informações, né, por exemplo, com a senha de root, né, qual é o nome do banco de dados, qual é a porta do MySQL no container, qual é a porta do MySQL do host, né, também coloquei as portas aqui da aplicação web, né, e aí, dentro do Docker Compose, né, dentro do arquivo Docker Compose, que é docker-compose.yaml, a gente pode definir aqui, né, a gente pode usar aqui, por exemplo, dizer que aquele .env que eu criei anteriormente, né, contém ali os dados, né, contém ali as variáveis de ambiente que eu vou utilizar, né, na minha aplicação, tá? Aqui no meu ambiente, aqui no meu serviço, né? Então, eu posso aqui env file, né? Esse build aqui, no caso, né? Esse build, ele está dizendo que, basicamente, dentro da minha aplicação tem um Dockerfile que ele vai utilizar para construir a imagem que vai ser necessária para rodar esse serviço aqui. Então, a minha aplicação, ela já tem, né, um Dockerfile que a gente tinha criado anteriormente. E aqui eu estou dizendo, né, que vai ser necessário para construir esse serviço aqui, dar um build naquele Dockerfile. E aqui eu estou dizendo qual é o endereço, né, qual é o path do Dockerfile dentro da minha aplicação. Estou dizendo que é o ponto, né, que é o diretório atual, que é o diretório onde está o arquivo Docker Compose. Né? Aqui é o comando inicial, npm start. Aqui são os volumes da minha aplicação, né, desse serviço web aqui. Tá? Aqui a gente colocou alguns aqui, Node Mods e tudo mais. Aqui são as portas. Vocês veem assim, né? Eu posso referenciar as variáveis aqui desse arquivo utilizando o cifrão aqui. Tá? Então, assim, Node Local Port vai referenciar, né, essa variável aqui, né, 3001, que no caso vai ser mapeada para essa outra variável aqui, que no caso é a 3000. Certo? Eu também posso dizer que esse serviço web aqui, para ele funcionar, ele depende de um outro serviço, que é o MySQLDB, que eu vou mostrar já para vocês, que é esse cara aqui. Tá? Isso aqui só é uma parte aqui do meu Docker Compose, né? Eu estou mostrando a parte do Docker Compose que vai startar o container do meu serviço web, e depois eu vou mostrar a parte do meu Compose que vai montar o banco de dados, e depois eu vou mostrar tudo para vocês. Né? Isso aqui é a versão final aqui, né, do Docker Compose. Tá? Estou mostrando em partes para vocês. Primeiro essa parte aqui, depois essa parte. Aí depois a gente junta tudo, cria o Docker Compose, coloca lá na nossa pasta e a gente já vai poder, né, rodar a aplicação a partir dele, certo? Olha só. Aqui o MySQLDB. Vê que o MySQLDB, né, o nome aqui a gente pode definir como a gente quiser, tá, pessoal? Isso aqui é o nome do serviço. Tá? MySQLDB é o nome do serviço. E assim, você está vendo que eu coloquei MySQLDB aqui? Eu estou dizendo também aqui que esse serviço web, ele depende desse outro serviço MySQLDB. Então, o Docker Compose ele vai se encarregar de executar esse cara aqui primeiro. Né? Ele vai executar esse cara aqui primeiro, depois vai executar o outro. Tá? O arquivo de configuração é o .env também. Tá? E aqui, então, vou utilizar variáveis que estão sendo definidas naquele arquivo. Tá? Então, aqui estou definindo, colocando a senha do root, a senha do MySQL, o banco de dados MySQL. Estou colocando aqui, né, que o root ele pode estar em qualquer máquina, ele pode dar fazer o acesso ao MySQL de qualquer máquina que ele esteja. Então, por exemplo, nessa configuração aqui, eu posso acessar o banco de dados, o MySQL, mesmo estando na minha máquina host. Já depois eu posso falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui, pessoal, não é a abordagem mais segura. Isso aqui é uma abordagem conveniente para desenvolvimento. Quando é para produção, a gente não pode deixar que um usuário, não importa assim, qual máquina da internet ele esteja, mesmo assim ele pode acessar o nosso banco de dados, enfim, se ele tiver a senha. A gente não pode definir isso. A gente não pode permitir isso, né?
Em produção, a gente só deixa, né, o usuário acessar com a senha de root se ele tiver numa dada máquina que é conhecida nossa. Ele pode estar em qualquer máquina da internet. Tá? Do jeito que está aqui, ele pode estar em qualquer máquina da internet. Tá? Então, assim, esse Dockerfile, esse Docker Compose que estou mostrando para vocês aqui, ele é para desenvolvimento, por causa desse cara aqui. E aí você pode gerar uma versão para produção, né? Uma versão para produção onde, por exemplo, esse registro aqui não está aqui. Tá? Esse registro não está aqui. E aí, quando você for usar o comando Docker Compose para criar os containers, você pode especificar ali naquele comando qual é o Dockerfile YAML que você vai utilizar ali para estatar os serviços, tá? Você faz isso com a opção -F Docker Compose, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso para vocês. Tá? Mas isso aqui é uma versão conveniente para desenvolvimento apenas, a gente não usa isso aqui em produção, tá? Então, está aqui as portas, né? As portas a gente pode mapear ali, né? Da porta 3006, né? Do host para a porta 3306, né? Do host para o container. Mas lembrando que se você tiver o MySQL rodando no teu host, como eu tenho no meu, né? Você não pode fazer isso, né? Você não pode usar a porta 3306, né, do host se ela já estiver sendo utilizada por uma instância MySQL rodando no teu próprio host. Tá? Então, assim, na minha máquina não pode acontecer isso aqui, porque já tem o MySQL aqui rodando no próprio host, certo? Eu tenho que mudar isso aqui para 3310, 3307, né, e por aí vai, certo? Tá? E aqui os volumes, né? Os volumes aqui, os volumes do MySQL, a gente geralmente coloca esses dois aqui, né? Var lib MySQL, ele é o diretório que contém os dados do MySQL, né, as tabelas, as definições de tabela, está tudo ali, os índices, está tudo ali. O etc MySQL contém as diretrizes ali do MySQL, né? Então, assim, se você fizer alguma mudança aqui nesse arquivo, seria que essa mudança não valesse só para aquele container, né, em sim para toda vez que você for inicializar, né, aquele container, certo? Então é interessante se salvar. Né, esse diretório etc MySQL contém as configurações do MySQL para a máquina local. Tá? E, se não me engano, é /etc /MySQL /my.conf, my.cnf, vai ter ali as configurações do MySQL da tua máquina. Tá? E está aqui, né, o Docker Compose, ou a versão final, né? E para inicializar, né, aqui os serviços a partir desse arquivo, a gente roda só um comando, né? Docker-compose up, espaço up, ele já carrega todo o serviço para vocês. Mesmo assim, pessoal, uma coisa que eu não falei aqui, eu não falei sobre a instalação do Docker Compose. Docker Compose ele não vem com Docker, tá? Você precisa instalar ele separado, então assim, cada um de vocês vai precisar instalar eles aí na máquina de vocês, tá? Ele não vem com Docker, né, normal, tá? Tem que instalar ele por fora, então peço para vocês, né, verem como é que faz essa instalação dentro do sistema operacional para vocês. Não tem, quem usa Linux não tem apt-get, tá? Tem que usar um double-get lá na página do Docker, ele fala como é que você vai fazer isso aí, certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou sair copiando e colando esse troço aqui para botar lá na nossa aplicação, certo? Então, rpw2.env. Copiei aqui esse cara para cá. Certo? E aí vou copiar esse cara aqui também. Será que ele vai copiar formatadinho assim para mim? vi docker compose. Não. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que iniciar, né, aqui o apt, eu acho. Eu acho que ele vai. Agora sim.
Você precisa ainda definir os volumes aqui no final, tá, pessoal? Eu não falei, olha, mas os volumes que você for utilizar, você precisa colocar aqui. Mas eu confesso que eu nem sei exatamente para que é isso aqui, pessoal. Alguém sabe para que, assim, por que a gente tem que colocar os volumes aqui no final? O que eu sei aqui é que, assim, é o recomendado, né? É colocar aqui no final, mas eu confesso que eu nunca me aprofundei, assim, para saber. Eu sou um usuário, assim, do Docker Compose, assim, meio fajuto, tá, pessoal? Estou colocando aqui minha experiência, mas, assim, nunca me aprofundei, né, muito, né? Sou só usuário, tá? Alguém sabe para que é isso aí? Assim, por que isso é importante? Agora eu não tô lembrado, não. Eu lembro que eu li, assim, mas eu li faz um tempão, eu não lembro, né? Eu realmente não lembro para que é isso aqui, tá? Eu lembro, só lembro dizendo que tem que colocar, mas eu não lembro por quê, tá? Você diz tem que colocar ou tem que colocar no final caso precise colocar? No final, tá? Primeiro você coloca o serviço, tá? Aí depois você coloca os volumes aqui no final. Mas se não precisar de volume, não precisa botar não, né? Mas você vai precisar, né? Para rodar a tua aplicação, né? Você vai precisar. Depende, né? Precisa com MySQL. Dizendo da vida, assim. Como é que é? Porque precisa com MySQL, né? Mas usando Postgres, por exemplo, acho que não precisa não. Sim, mas por exemplo, se for utilizar um banco de dados, você vai precisar, né? Não, você fala com... Não entendi. Com Postgres não precisa? Não entendi. Eu não lembro de ver com Postgres o volumes no final. Aliás, eu já tava revendo um projeto meu aqui. Eu usei MySQL e eu não coloquei esse volumes no final. Não precisei. Não colocou? Tá. Não coloquei. Não sei se... Mas É. depois eu posso ver um pouco mais sobre. Depois a gente pode testar e tirar esse negócio aí. Mas eu vou deixar assim, tá, pessoal? Para a gente não perder muito tempo, tá? Beleza. Depois a gente testa aí. Tá? Depois a gente testa aqui. Aí assim, né? Uma vez que está configurado lá, né? Tá aqui, né, o nosso Docker Compose. A gente pode, então, né, dar aquele comandinho lá, o Docker Compose. Para quem tiver esse cara instalado aí, certo? Up, né? Para ele rodar aqui. E aí vamos tratar dos erros aqui. 306, 306 já tem aqui na minha máquina funcionando. Acabei de falar isso para vocês, né? Então, assim, eu tenho que editar esse ponto ainda aqui e botar... Aqui eu também tenho 307, que é de outro container de um projeto meu, então não posso botar isso aqui também. Aliás, aqui, né? Não posso botar isso, então eu vou botar isso aqui, ó, 3310, tá? Aquele container que a gente criou no início da aula, né? Ele está rodando ainda, né? Então vamos detonar ele aqui. Esse cara aqui, olha, a gente criou ele está usando a porta 3001, né? Então vamos dar um stop nele. Vamos dar um stop nesse cara. E aí vamos também, né, dar um docker rm dele. Né? Já pagamos tudo. E agora sim, docker. Aí, pessoal. A priori está aí rodando aqui, ó, na porta 3000, né? E aí ele colocou o serviço, né, MySQL aqui, não deu nenhum erro, né? Tá rodando aqui os dois serviços, certo? Então, assim, a priori está rodando os dois serviços aqui. A gente pode até checar aqui, ó. Ó, tá funcionando. Create, send. Tá funcionando, então assim, o web tá funcionando. Né, e o MySQL, né, a priori tá funcionando aqui também. O MySQL a gente pode ir assim, né? MySQL, tá aqui já. Ó, tá funcionando. Por que tá funcionando, pessoal? Porque a gente colocou aquele porcentagem lá no Docker Compose. Porque senão eu não conseguiria dar o comando MySQL daqui. Eu teria que entrar no container primeiro, né, com npm, aliás, docker exec,
E aí depois é que eu ia poder, né, executar ali, por exemplo, fazer o acesso ao MySQL assim, tá? Então, assim, da forma como a gente colocou, por causa daquele percentual lá, que ele permite a gente fazer o acesso de qualquer máquina, tá? Então, beleza, tá funcionando aqui também, então, a priori isso aí. E aí, se eu quiser, olha só, se eu quiser, né, parar os serviços, se eu quiser parar um serviço, dou um Ctrl+C aqui, né, mesmo assim, mesmo depois do Ctrl+C, eu preciso dar um Compose Down aqui, né, para ele parar de fato esse serviço, tá? Então, agora sim ele parou. Ó. E mesmo assim, depois de eu parar, doc compose down, existe aqui um comando que é o docker volume ls, ele mostra para mim os volumes, isso aqui são de outros projetos meus, ele mostra aqui os volumes sendo utilizados aqui, olha, pelos containers, né, e os volumes continuam ali. Você vê assim, tudo que eu fiz assim, dentro da minha aplicação é salvo dentro desses volumes aí, certo? Então, assim, os dados são persistidos dentro desse volume. Se eu quiser apagar esses volumes, eu posso fazer isso aqui, ó, docker volume rm, e aí eu posso sim apagar esse cara aqui. Até aqui já, né? Eu usei esses comandos todos aqui para gerar os slides, né? Aí estou só refazendo aqui, né? Os slides lá que eu botei para vocês. Tá, então tá aqui, tá, pessoal? Então posso apagar aqui, agora sim, aí os dados deixam de ser persistidos, né? Assim, realmente apaguei os volumes, e aí quando eu montar de novo, né, a coisa, né, vai ser zerada, certo? Tá bom? Beleza, pessoal? Então, assim, sobre o Docker Compose é isso aí. E aí, vamos, então, começar a falar de banco de dados mesmo, né? Assim, o uso do Express com banco de dados para a gente poder de fato persistir aqui os dados, né, da nossa aplicação, né? Não mais usar um vetor, mas persistir mesmo os dados, né? Então, compartilhei esse slide lá com vocês agora, essa atualização que eu fiz, né? Então, tá aqui, ó. É o exercício, né? E aí vamos falar sobre RM aqui. Aliás, pessoal, uma coisa que eu não fiz foi colocar aquele formuláriozinho onde vocês vão informar no repositório, né? Eu acabei esquecendo isso aí, vou fazer isso depois, tá? O formulário para vocês me informarem qual é o repositório de vocês, né? Vou fazer isso aí depois. Então, pessoal, vocês estão vendo aí os slides aqui, né? Estamos 100%. Tá. Vamos aqui então, né? Falar um pouquinho sobre RM. A maioria de vocês já conhece bem isso aqui, né? Porque eu já falei sobre isso aqui em programação Web 1. Tem algumas diferenças em relação, né, ao uso aqui, porque agora a gente está trabalhando com um tipo diferente de aplicação, mas muita coisa, né, permanece, né? A maioria de vocês conhece bem o que é o RM, né? Uma forma ali da gente poder, né, manipular os elementos do meu banco, utilizando, por exemplo, objetos da linguagem, né, utilizando objetos e classes da linguagem que eu tô trabalhando. Né, ao invés da gente a gente inserir código SQL dentro da nossa aplicação, a gente, utilizando a nossa própria linguagem, a gente pode utilizar ali objetos e classes para a gente poder manipular, né, os elementos ali da nossa... os dados da aplicação, certo? Os dados que estão no banco de dados, né? E aí, assim, existem vários ORMs para Express, vai precisar escolher um, né, como a gente fez lá em programação Web 1. Essa aqui eu atualizei essa semana, tá? Essa semana que eu atualizei slides aqui para a gente ver como é que tá o SQLite em relação aos demais, né? Esse cara aqui é o Type ORM, ó. O Type ORM, ele é o ORM mais utilizado quando você trabalha com TypeScript, né? Apesar dele funcionar também com SQLite, com JavaScript sem TypeScript, mas a documentação dele sem o TypeScript é ruim, não é legal trabalhar com ele com JavaScript normal, né? E assim, se a gente não estiver trabalhando com TypeScript, a nossa opção, né, mais óbvia seria SQLite mesmo, que é de longe mais utilizado aqui, né? Tá?
Então, assim, esse cara que a gente vai utilizar, né? Aqui algumas informações, né, assim, de stars, né? Últimas atualizações, né? Assim, o SQLite tem 10 anos, né? Enquanto o TypeORM tem 5 apenas. O Orelline é bem antigo também. Então é isso aí que a gente escolheu, esse aí que é esse que a gente vai trabalhar. Com o tempo, quem sabe eu não mudo aqui também a nossa... Assim, a linguagem para TypeScript também, né? Vamos ver se isso acontece com o tempo. E aí, para a gente instalar, né, o SQLite, vamos rodar esse comandinho aqui. Está utilizando a npm install mesmo, né? Aqui. Esse MySQL2 aqui é uma API para o SGBD, né? Para o SGBD MySQL, tá? Mas também tem a API MySQL, né? Tem a API MySQL, são 2 pacotes feitos por usuários diferentes, tá? Não são APIs oficiais, tá? São feitos por usuários mesmo. Mas essa aqui é mais otimizada, todo mundo recomenda mais essa aqui, MySQL 2, tá? Por isso que a gente está utilizando ela aqui. É mais rápida, tem algumas otimizações, então é o que a gente normalmente utiliza, né? E aí, eu também peço para a gente criar... Aliás, pessoal, eu vou carregar aqui o ODP mesmo, porque senão vai ficar ruim, né? Para eu ficar copiando, né? Aí, assim, uma vez que a gente, né, instalou os pacotes SQLite, a gente cria esse arquivo aqui, né, sequelize.rc, para a gente definir os paths que a gente vai utilizar para o SQLite, né? Além de definir o path dos modelos, dos seeders, das migrations. Depois eu vou falar, né, sobre cada um desses, o que é cada um desses caras aqui, mas eu também vou dar um Ctrl+C aqui, vou dar um Ctrl+V aqui. Essas coisas a gente nunca decora, não precisa decorar nada, geralmente é dando um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, que já resolve, né? E aí, assim, uma vez que a gente, né, definiu esse cara, a gente dá o comando sequelize init, né, para ele já gerar os diretórios que foram definidos aqui, tá? Então, vou dar aqui, né, por exemplo, npx sequelize init, e ele já vai aqui gerar, né, os diretórios que foram definidos dentro desse Sequelize RC. Tá? Então, assim, a estrutura de diretório já muda um pouquinho, né? Se for que nem CSRC, já vai ter ali a pasta database, vai ter a pasta models, né? Dentro do database, a gente vai ter ali, né, as migrations, vai ter os seeders, tá? E tá aí. Aqui eu falo que esse sufixo RC aqui, né, é muito utilizado aqui no mundo Linux, que é a Runtime Configuration. Beleza? Sequelize init cria tudo aqui para a gente, os diretórios vazios, não tem nada ainda, não tem modelo, não tem nada, mas já cria ali, né, as pastas para a gente, né? Aqui eu estou falando do NPX, né? Assim, aqui esses slides foram criados para quem estava iniciando aqui no Express, no Node e tudo mais, né? Por isso eu dou essas coisas mais básicas, né? Resolvi não tirar aqui porque é sempre legal colocar essas informações para quem não tem muita experiência com o mundo web, né? Aqui com o mundo Node ainda. O NPX, ele basicamente é o executor aqui, né, dos binários que são colocados aqui nessa pasta /bin, né, dentro de Node Modules, né, muitos pacotes colocam binários aqui dentro, né, que vão poder ser utilizados para vários motivos, né, por exemplo, lá dentro tem o Sequelize, que a gente utiliza, por exemplo, para dar esses comandos aqui, o init, né, rodar as migrações e tudo mais, tá? Então, .bin tem os binários dos modos que a gente instala lá na nossa aplicação. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre a nossa aplicação, né? A aplicação aqui que a gente vai desenvolver ao longo do semestre. Eu falei para vocês que a gente vai implementar basicamente uma loja online, né? Mas uma loja online bem básica, certo? A gente vai fazer uma coisa bem básica, a gente vai fazer um esqueleto de uma loja online. E aí depois, se vocês tiverem interesse de desenvolver mais seja para utilizar isso para um serviço próprio ou mesmo para
colocar lá no GitHub como um portfólio de vocês, né? Vocês podem desenvolver mais depois. Mas, assim, a ideia do curso é vocês desenvolverem um esqueleto aqui de uma loja virtual. E eu montei aqui um conjunto de tabelas para a gente ter essa versão inicial dessa aplicação, né? Ali a gente tem uma tabela usuário, né? Associada ao usuário, a gente tem uma tabela tipo usuário que define se aquele usuário ele é um empregado ou ele é um cliente, tá? Então, assim, a nossa aplicação vai aceitar esses dois tipos de usuários, né? O usuário ele pode logar e aí ele vai ser automaticamente identificado como cliente ou então como um empregado ali da loja, né? Um empregado, um staff, né? E aí, quando for o empregado, quando for o staff, esse cara ele vai ter acesso a parte da aplicação que o cliente não vê. Por exemplo, ele vai poder criar produtos, registrar produtos aqui nessa tabela aqui, certo? Coisa que o cliente não vai poder. O cliente vai poder fazer compras, tá? Então, assim, o usuário ele vai poder selecionar itens ali, né, que estão os produtos que estão disponíveis ali na nossa loja, certo? E vai montando uma espécie de carrinho de compra, né? Esse carrinho de compra está associado a essa tabela aqui. Nessa tabela aqui, ela pode ter um ou mais itens associados, um ou mais produtos, né? Vai ser essa tabela compra item que vai viabilizar isso, né? O fato de uma compra você poder ter mais de um item, né? Então, assim, uma compra pode ter um ou mais, né, itens, né? Um ou mais produtos. Se vocês quiserem, pode também renomear isso aqui para compra produto, né? Para ficar mais coerente aqui, né? Com essa tabela aqui, tá? Aí só estou registrando aqui, a gente só coloca alguns dados básicos mesmo aqui, né? Por exemplo, aqui a gente informa qual é o usuário que fez a compra, qual é a data da compra, aqui qual é o produto, né? Qual é a compra, né? Vê que assim, a relação entre essas duas tabelas de compra e produto é uma relação N para N, né? E por isso você precisa de uma tabela intermediária para viabilizar a relação N para N. E aí é essa tabela compra item que vai viabilizar isso, né? Aqui você define a quantidade, né, de itens para uma dada compra e tudo mais, né? E aqui você tem lá uma pasta de endereço. Eu resolvi colocar o endereço assim separado, por quê? Porque apenas usuários clientes que precisam de endereço, né? O empregado não necessariamente precisaria ter o endereço dentro dessa aplicação aqui, né? E fora que também o usuário ele pode ter mais de um endereço também, né? Você não precisa implementar exatamente isso, eu ainda não coloquei aqui a especificação exata do problema, né? A gente vai construindo isso aí, né, ao longo da disciplina, mas depois eu vou colocar a especificação completa para vocês também, mas a priori seria interessante a gente ter essa opção, né, de um usuário ele poder ter mais de endereço. Por exemplo, ele pode ter um endereço ali próprio, mas ele pode comprar um produto para uma outra pessoa, por exemplo, comprar o produto para a mãe dele, aí já é um outro endereço, tá? Então, né, isso aí é interessante a gente ter essa opção, né? Então, esse aqui é um esqueleto bem básico, né? Um banco de dados bem básico aqui para um site de compras. E a gente está, né, aberto aí, né, se vocês quiserem fazer mudanças, propor, né, mudanças, nessa disciplina a gente está meio aberto a isso, tá, pessoal? Vocês podem construir uma coisa mais na direção do que vocês querem, para que isso aí no futuro seja útil para vocês de alguma forma, caso vocês achem que realmente possa ser útil, né? Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre aqui o nosso banco? Acho que minha dúvida mais é essa notação das relações, que eu não estou muito familiarizado com essa, porque até dando que o João comentou dessa notação, que o Altgram ensina usando um para N, assim, ele especifica a numeração. Esse aí, tipo, é muitos para Olha só. né? Assim. Mas que eu não estou familiarizado mesmo com essa notação. Assim, eu confesso que eu também não estou muito familiarizado, tá? Isso aqui eu criei a tabela aqui lá no Workbench,
o que eu lembro é o seguinte, quando é 3 tracinhos aqui, quer dizer que é o lado do relacionamento que é N, né? E quando é 1, quer dizer que é o 1, certo? Então, por exemplo, aqui um usuário pode ter múltiplos endereços, né? Um tipo de usuário vai ter vários usuários, enquanto um usuário tem um tipo só, né? A compra pode ter vários itens naquela compra, enquanto um usuário pode fazer várias compras, mas uma compra é sempre de um usuário só, tá? Esse 1 aqui, 2 tracinhos, aqui eu não estou lembrando, mas um deve indicar a obrigatoriedade ou não daquele relacionamento, né? Por exemplo, um usuário ele precisa realmente ter um endereço, né? E coisas assim, né? Mas eu não estou lembrado assim, exatamente do significado disso aqui, tá? Assim, desse tracinho aqui estou em dúvida. Se alguém puder pesquisar aí na web para ver qual é o significado dos tracinhos. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Pessoal, depois eu procuro isso aqui. Mas o mais importante é isso, assim, você saber quando que assim, como é que você define assim, o relacionamento de 1 para N, né? E aí está claro, né? O resto é mais obrigatoriedade mesmo daquela relação, né? Depois a gente vê isso. Beleza? Beleza. Tá bom. Então tá aqui, né? Essas aqui são as tabelas, certo? Aqui com a descrição de cada uma delas, tá? E aí vamos seguir aqui. Aí assim, pessoal, para a gente fazer acesso ao nosso banco, a gente vai precisar, né, abrir esse arquivo. Foi criado, né, pelo Docker init. Aqui dentro de config, olha, ele criou esse aqui, database.json, onde a gente vai definir aqui qual é a nossa senha de root. Aqui no caso, está tudo definido aqui já, né? Então, assim, é esse cara aqui. Nosso banco de dados é store. Eu botei store aqui e botei shop aqui, né? Aqui tudo bem. Aqui, né? Digo aqui, olha só. Beleza. Aí, assim, então tá. Aqui a gente pode deixar esse host aqui. O banco de dados é MySQL. Aqui no meu caso, eu vou precisar definir a porta, tá? Porque a porta, não estou dizendo a porta padrão MySQL, porque eu estou colocando aqui no meu host, eu estou dizendo a porta 3310, né? Certo? Estou utilizando essa porta aí. Então, a priori, né, já está configurado aqui, tá? Eu só tenho que configurar, né, de uma forma coerente com esse cara aqui, né? Com o banco de dados, tudinho, tá? Já que a gente colocou esse cara aqui, pessoal, assim, já que a gente colocou esse ponto .env aqui, existe aqui, né, um módulo que é o .env, né, que a gente pode utilizar para carregar aquele ponto .env e a gente vai poder utilizar, né, aqueles dados aqui, tá? Você tá vendo que tá 3.000 aqui, olha, tá feio assim, né? Já tem um arquivo .env, por que você não coloca aqui, né? Então tem aqui um módulo chamado .env que permite a gente pegar esses dados daqui e fica mais conveniente. Então não vou fazer isso aqui, mas é interessante vocês saberem que existe, né, essa opção, tá? Colocar 3.000 aqui é feio, tá, pessoal? Coloquei aqui porque, enfim, é um esqueleto de uma aplicação, mas geralmente é legal pegar daqui, tá? Tá. Então está configurado aqui, beleza? E aí vamos lá.
Aí, assim, a nossa aplicação, ela é desenvolvimento, por enquanto, né? E o fato dela ser desenvolvimento está sendo definido aqui. Dentro de modules, tem um arquivo index aqui, olha, e essa linha que diz aqui qual é, né, se ela é produção, se ela é desenvolvimento, tá? Se ela é de teste também, a gente define ali naquela linha, tá? E aí vamos aqui falar, né, sobre modelos de imigrações, certo? A ideia aqui é a gente gerar os esqueletos, né, assim, dos modelos de migrações utilizando o próprio Sequelize, né, utilizando lá, né, a linha de comando dele, certo? Vamos utilizar ele lá para gerar um esqueleto de migrações e modelos, depois a gente pode voltar nesses modelos aqui. A gente gera o esqueleto e depois a gente vai lá e muda, né, as coisas conforme as nossas necessidades, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Os modelos, vocês sabem, né? A ideia dos modelos é a gente poder fazer busca, leitura e escrita dos dados provenientes do banco, certo? A ideia dos modelos é essa. Eu poder acessar os dados do banco através da minha aplicação. E as migrações, as migrations, a ideia delas, basicamente, é ela registrar todas as mudanças que a gente fizer dentro do nosso banco de dados, para que quando, por exemplo, uma outra pessoa, né, for trabalhar com a nossa aplicação, ela poder usar aquelas migrations para ela poder carregar um banco de dados que ela pode trabalhar para ajudar no desenvolvimento da aplicação. Então, assim, as migrations servem para isso, né, para você criar, né, assim, para um outro usuário, assim, um outro desenvolvedor, aliás, ele poder criar uma instância daquele teu banco de dados que ele vai poder utilizar no desenvolvimento, tá? Claro que, assim, as migrations, elas são muito uma espécie de controle de versão também. Do teu banco de dados, você pode voltar para um estado anterior ali do teu banco de dados, né? Igual como se você estivesse utilizando um Git ali, né? Uma espécie de Git ali para o banco de dados, por esquema do banco de dados, no caso, e não para os dados que estão no banco de dados. Migration tem mais a ver com os esquemas, tá? A criação de tabelas, quais são os atributos de cada tabela, quais são os índices, quais são os relacionamentos entre as tabelas, tudo isso é feito aqui pelas migrations, tá? Beleza? Então, e aí para criar, né, as migrations mais os modelos, a gente utiliza nesse comandinho aqui, olha, npx sequelize model .create, tá? É um comandinho que é meio feio, pessoal. A gente coloca aqui o nome da tabela, não, o nome daqui da entidade, né? E aqui a gente coloca os atributos. Os atributos estão sendo definidos ali na tabela, tá? Os atributos todos vocês vão pegar, né, daqui, né, desse cara aqui. Claro que vocês podem colocar mais coisas conforme, né, o desejo de vocês. Podem, se vocês quiserem mudar alguma coisinha aqui, não tem problema, tá? Mas então, vamos aqui rodar aqui. É bom que, assim, eu criei aqui, né, as migrações, né, eu dei esses comandos aqui para poder fazer os slides, e aí por isso está tudo no storage aqui, quer ver? Mais. DB. Aqui, 50. Model create. Tá aqui, ó. Então, assim, a ideia é a gente criar aqui, olha, os modelos e migrations sem os relacionamentos, né, ele vai criando tudo ali para a gente, e aí depois, né, mais para frente, a gente cria os relacionamentos, né? Então, está aqui produtos, está criando aqui para mim. Compra. Aí você vê o seguinte, aqui você não precisa colocar nem o ID, tá? E nem também create at ou update at, tá? Isso aqui é colocado automaticamente aquilo pelo próprio Sequelize. Só precisa colocar o que está entre o ID e create at, tá? Então, compra. Agora é o endereço, né? Ele vai gerando aonde? Vai gerando aqui, né? CRC, database, aliás, database não, models, né? Vai gerando tudo aqui, ó. Um modelo para cada uma das tabelas
Aqui faltou tipo de usuário ainda, né? E usuário também. Tipo usuário. E aí usuário. Beleza, pessoal? Tudo aqui, né? Os modelos. É só para a gente ver a cara do modelo rapidinho. Por exemplo, aqui é o usuário. Ele coloca aqui, né, os tipos de dados, olha só, e depois a gente vai ver, né, como é que a gente faz para mudar alguma dessas coisinhas aqui. E até para validar, né, é interessante depois a gente ver como é que a gente faz para validar, né, dizer, por exemplo, dado um usuário, dado um formulário, né, a gente está recebendo ali os dados via post, via put, né, como é que a gente sabe que aqueles dados estão vindo e realmente estão compatíveis com aquilo que a gente espera, né, para cada um desses atributos aqui, né. E eu tenho também as migrations aqui, dentro de database. Aqui, por exemplo, abrir de compra itens, né? Aí você vê que ele já coloca um ID para mim, por mais que no comando não tenha colocado o ID, ele coloca o ID, né? E coloca também esses dois atributos aqui. Tá? Beleza, pessoal? Tudo certo aí? Todo mundo acompanhando? Sim. Beleza. Aí vamos lá, tá aqui. Depois a gente edita, né? Depois eu boto alguns slides aqui para mostrar como a gente faz as edições. Tá aqui os arquivos das migrações. E aí, assim, a ideia das migrações é a gente criar nosso banco, né? Por enquanto, nosso banco de dados está vazio, né? Se a gente for ver aqui, né? Se eu for dar aqui o MySQL, eu tenho que rodar aqui, né? Tem que dar o Docs Compose. Eu acho que eu dei o stop aquela hora, né? Dev, pw2, Docker, Compose, up. Aí. Agora sim, MySQL. Nossa, acho que está iniciando ainda, né? Estava iniciando ainda. Show Tables, ele vai mostrar nada aqui, só vai mostrar... Opa, Show Database primeiro, né? Só vai mostrar o banco de dados MySQL, né? Aqui porque já... Opa, já vem aqui com o Store já? Já que o Store? Isso aqui é de... É do antigo, será que eu estava criando aqui? Não, Show Tables, né? Ô, pessoal, desculpa, Show Tables só. Não tem tabela não. Ele criou o banco de dados. Quando que ele criou o banco de dados? Será que foi quando eu inicializei o container e já criou aqui? Com base lá no Docker Compose? Às vezes né? Beleza, então eu tenho aqui o banco de dados, só que ele está vazio, né? E a gente vai utilizar as migrações para justamente criar as tabelas ali do banco de dados, certo? E aí, no caso, a gente vai usar esse comando aqui, né? npx sequelize db migrate. E aí ele vai pegar cada uma das migrações e vai criar as tabelas ali dentro do nosso banco de dados. Agora, sim, se eu for acessar aqui nosso banco de dados de novo, vou botar aqui root direto, use store, show table, aí tá aí as tabelas, tá vendo? Compra itens, compras e tudo mais, certo? Você vê que ele coloca essa tabela aqui também, sequelize meta, que é uma tabela que registra quais são as migrações que já foram rodadas aqui na aplicação, tá? Assim, então, essa versão do banco de dados aqui, que tem essas tabelas, elas estão de acordo com as migrações que foram rodadas, e aqui tem um histórico de quais são as migrações que foram rodadas dentro da nossa aplicação, tá?
Aqui eu coloco o esqueleto aqui das migrações, olha só. Aqui estou colocando, né, uma tabela específica produtos. Claro que eu tenho aqui alguns modificadores de atributos, tá, que eu posso colocar. Elo ou null, por exemplo, me permite eu dizer se um atributo ele é opcional ou ele é obrigatório. Tá? Se ele permitir nulo, quer dizer que ele é opcional. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que ele é obrigatório, porque ele não permite, né, valores nulos, certo? Então, eu posso colocar alguns modificadores de atributos aqui, porque a priori, aqui, né, as nossas migrações não tem nada aqui, né? Assim, todos os atributos, eles só dizem se é inteiro, se é string e tudo mais, mas, por exemplo, esses caras aqui, ele só coloca nos atributos que ele coloca, ele adiciona automaticamente, né? Tanto aqui no ID, como aqui no create@, e update@, né? E aí, tá, assim, o Sequelize aqui, ele tem, né, para cada migração, ele tem a opção up e tem a opção down, porque eu posso rodar uma migração, bem como eu posso desfazer uma migração, tá? Eu coloco aqui depois quais são os comandinhos que a gente pode utilizar em cada uma das circunstâncias. Se eu quiser, por exemplo, voltar uma migração que eu tinha dado, acabei de dar, tá? Eu posso fazer essas coisas aí. Voltar atrás, executar de novo, tá? E aqui estão os modificadores, olha. Primary key aqui, por exemplo, diz se aquela chave, aquele atributo, ele é uma chave primária, ele é a chave primária, né? Ele faz parte da chave primária. Eu posso definir um valor padrão para os atributos, posso dizer se ele é obrigatório ou não, pode dizer se ele é auto-incrementado ou não, né? Aqui, por exemplo, o nosso ID, ele é auto-incrementado aqui por padrão. Dizer que o primeiro valor primeiro item da tabela vai ser 1, o segundo vai ser 2, terceiro vai ser 3 e por aí vai. E aqui tem unique também, indicando se aquele dado, os dados daquele campo podem se repetir dentro da tabela, né? Então, por exemplo, o unique a gente pode colocar, por exemplo, para o e-mail, porque a gente não pode ter 2 usuários com o mesmo e-mail, né? Principalmente se a gente for utilizar o e-mail como login do usuário, né? Se para o usuário logar e precisar informar o e-mail, nesse caso a gente não pode ter e-mails repetidos, né? É bom não ter e-mail repetido de qualquer forma na aplicação. Então, esse aqui é um tipo de modificador que eu posso colocar para o atributo, né? E aí, quando a migration, quando for criar a tabela, ele já seta aquele atributo lá como unique, que aí, no caso, não pode ter repetições, tá? Beleza? Então, tá aqui, olha, e-mail, né? Tá? Não pode ser nulo, não pode se repetir, e por aí vai, tá? Então, tá aqui, olha só, eu posso... Quando eu dou db migrate, né, ele roda todas as migrações pendentes, tá? E aí, quando eu dou o undo, ele desfaz a última migração, tá? O status, ele retorna aqui para mim, né, diz para mim quando que... como é que está o status, né, se está tudo rodado, já todas as migrações foram rodadas. O undual, ele desfaz todas as migrações, ele, né, desfaz tudo. E migration rate serve para a gente gerar as migrações, tá? Se bem que a gente já gerou migrações quando a gente utilizou o model create, né? Esse aqui vai servir também para a gente gerar, né, aqui as migrações, tá? Todas aqui as migrações rodando, as tabelas sendo criadas aqui, né? E aí, né, aqui a priori a nossa tabela, ela não tem dado nenhum, certo? Não tem dado nenhum aqui, né? Em compras, em endereço, não tem dado nenhum, né? Mas eu posso utilizar os seeders para adicionar alguns dados aqui na nossa aplicação, tá? O seeders é para isso, né? Opa, aqui não é a área não, né? Aqui é a tabela tipo usuário. Isso aqui eu aproveitei da aula lá de PW1, né? Tá? Então, assim, para essa tabela tipo usuários, como a gente tem dois tipos de usuários fixos, que vai ser empregados e cliente, a gente pode já alimentar essa tabela, não preciso criar um CRUD para ela, eu posso adicionar, né, os tipos diretamente usando seeds aqui, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente pode utilizar esse comando aqui para ele gerar um arquivo de seed para a gente.
arquivo de seed para a gente. Aí ele vai criar um arquivo vazio de seed. O que a gente vai fazer? A gente vai acessar esse arquivo e vai rodar ele, vai mudar ele para adicionar esses dois tipos de usuários aqui para a gente, tá? Cliente e empregado, certo? Então tá aqui, ó, vou executar esse comando. Aí ele vai gerar aqui para mim, olha, dentro de seed, vai gerar uma seed para mim. Vou gerar uma seed aqui para mim. Essa seed está vazia, não, assim, ela não tem nada aqui, mas ela tem um exemplo aqui, ó, do que eu tenho que fazer, para inserir dados e elementos dentro da nossa tabela. Então, vou dar um Ctrl+C aqui nesse cara, tá? Eu vou dar um Ctrl+V aqui, e aí eu vou apagar essa estrelinha aqui, porque esse aqui vai ser nosso template que a gente vai utilizar para inserir elementos aqui na nossa tabela. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o tipo usuários. O SQLite, ele cria, tá, as tabelas lá no plural, tá, pessoal? Então, ele cria no plural aqui, tá? Aí, assim, olha. Posso colocar ali. Como é que é lá, pessoal? Tá rótulo, né? É rótulo lá? É só um mesmo, né? Você pode confirmar para mim que o nome do rótulo, do label aqui, aliás, do atributo é rótulo? Alô, vocês estão aí? Eu tô abrindo o slide que eu tava acompanhando pela transmissão. Eu vejo aqui, então. É só rótulo, pronto, é rótulo aqui. Aliás, a gente tem que colocar aqui, né, também o ID. Aqui vai ser o ID 1. E create edge. Vai ser... acho que tem que colocar new date aqui, pessoal, mas eu tô em dúvida se é isso mesmo. New date. Aqui, update at. Aí é created e updated. Isso. Você pode confirmar para mim se é new date mesmo aqui? Eu tenho quase certeza que mas tô pesquisando aqui. E aí, assim, já defini aqui o up, mas eu também posso desfazer, né, assim, a inserção de dados da seed, então também posso definir, né, aqui um down, né? Quando quiser desfazer, né, apagar os dados que eu criei através dessa seed, eu posso utilizar o down aqui para isso. Eu vou botar aqui, né, tipo usuários. Vê que a gente aproveita aqui, né, o esqueleto que ele criou para a gente, né? Ele deixa comentado, mas a gente pode utilizar... New date mesmo. New date mesmo, né? E deixa comentado, mas a gente pode utilizar ali, dar um Ctrl+C, já está lá, né, mais ou menos definido para a gente poder criar o elemento, né? Ver se está tudo certo aqui, eu acho que é isso mesmo. Então, beleza, pessoal. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai... eu não estou lembrado se é AL aqui, vou ter que ver o slide, eu não me lembro agora essas coisas desse comando, não. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora, a gente vai rodar aqui, né, a seed, aí ele vai gerar os dados lá para a gente. E aí, no caso, é new date, isso mesmo. DB seed all. E aí, no caso, ele já vai criar essas duas entradas para a gente, vai ficar ali no nosso banco, a gente não precisa criar CRUD para ela, nem nada assim, né? Aí, ó. Vamos ver lá se o nosso banco de dados criou mesmo, né? Use store. Select asterisco from tipo usuários. Aí, pessoal, está criada lá.
Beleza? Aí, aqui estão os comandos de seed, tá? E aqui tem um exercício, ó. É um exercício que é basicamente refazer isso que eu fiz aqui, né? Refazer isso que eu fiz na aplicação de vocês, para que, né, já se adiantar, né, em relação à próxima aula. A próxima aula a gente vai ver modelos e a gente também vai reimplementar a nossa API, dessa vez utilizando Sequelize, tá? Utilizando os modelos dos Sequelize, né, a gente vai reimplementar essa API aí que a gente fez para vetores, né, mas de uma forma que agora a gente possa persistir os dados, né, não sejam perdidos toda vez que eu for restartar a aplicação, tá? Então, vocês façam isso, tá? Eu vou deixar esse exercício aí para vocês. A próxima aula vai ser na terça-feira, certo? Vai ser na próxima terça-feira. E a gente vai ver, né, esse novo assunto aí, né, dos modelos e basicamente também ver, né, a reimplementação lá da nossa API utilizando os modelos, tá? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida? A aula acho que não. A dúvida é mais sobre relação ao exercício, né? Eu ainda estou fazendo o do primeiro, do exercício 1, né, que você passou. Tá. Aí é tudo no diretório shop, né? Só que aí no caso o senhor que vai ver qual o versionamento, ou pode ir tudo de uma vez, assim, tipo, a gente tá só no mesmo arquivo e ficar comitando ali, dando push. Ou tem que dar uma... Não, pode deixar tudo dentro do repositório só, certo? Assim, dentro do diretório. Ah, tá. Só vai fazendo, assim, tranquilamente. Vai fazendo. Assim, não apague aquilo que você fez anteriormente. Assim, você vê que você fez ali um controlador, né, para users. Agora você vai criar aqui um controlador para usuários. Vai ficar meio bagunçado, mas assim, depois eu vou utilizar os dois lá para fazer as correções, tá? Então, assim, não apaga, não. Então vai ficar meio... Vai ter repetições, assim, e tal. Mas só dessa vez, né? Porque agora a gente vai de vez aqui implementar, né, de fato a aplicação, né? A gente não vai ficar só essa diferençazinha. Vai ter um users, vai ter um usuário. Um vai ser com vetor, outro vai ser com banco de dados. Mas aí depois vocês apagam isso aí, depois eu corrijo, vocês apagam para deixar, né, a coisa apresentável. Apresentável, tá bom? Outra dúvida, eu até mandei lá no começo nos comentários, eu tentei usar aquele faker aquele plugin, mas na hora de instalar deu erro de instalação, não sei. O colega comentou aí que também deu erro. Aconteceu com o senhor ou foi tudo tranquilo? Não, e foi tranquilo. Deixa eu ver aqui. Aqui, né, em preferência, né, plugins aqui. Vocês instalaram por aqui, foi? Foi. Eu escrevi. Colocaram o nome aqui? Colocaram o nome aqui, por exemplo, e aí deu erro, foi? Foi. Vocês colocaram exatamente isso aqui, ó, Nisone, plugin faker? Sim. Depois eu posso tentar de novo e se repetir o erro, eu mando lá no Classroom. Eu lembro que não tive dificuldade nenhuma, não. Assim, eu fiz isso aqui, coloquei o nome dele e instalou rapidamente aqui para mim. Botei exatamente esse nome aqui, né? Beleza. Eu tava tentando entender o que mas parece problema de Yarn, não sei, mas... Tá. Às vezes também pode ser um problema temporário lá do servidor, não sei. Sim. Bem, eu acho que é isso. Tá bom. Então, beleza, pessoal. Então, próxima terça-feira estamos aí de novo, tá? E a gente vai continuar nossa implementação aqui. Beleza. Valeu, pessoal. Tchau. Boa final de semana. Boa noite para vocês aí. Tchau, valeu. Boa tarde. Até mais, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite.